O famoso pão segura marido, super fácil e delicioso. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Delícias da Cíntia. Hoje vamos fazer o famoso pão segura marido. Esse pão recheado delicioso é super fácil de fazer e vai segurar não só o marido, vai segurar os filhos, os clientes e todo mundo que provar essa delícia. Quer fazer esse pão maravilhoso aí na sua casa? Então fique comigo até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. E vamos à receita! Em uma bacia, vamos colocar 10 gramas de fermento biológico seco, 45 gramas de açúcar, 360 ml de leite morno, mas o leite aqui é morninho, tá, pessoal? Não pode usar leite quente em cima do fermento. Vamos bater muito bem até desmanchar todo o fermento e o açúcar. Vamos adicionar 40 gramas de manteiga ou margarina, 2 ovos e vamos bater novamente até desmanchar um pouco essa manteiga. Vão ficar alguns gruminhos, tá, gente? Mas não tem problema. Vamos começar a acrescentar a farinha de trigo aos poucos. Na primeira adição, vamos colocar junto 10 gramas de sal e vamos bater muito bem. E enquanto eu vou batendo aqui, já convido você que é novo aqui no canal a se inscrever e ativar o sininho para receber várias receitas fáceis e deliciosas como essa. Vamos continuar adicionando a farinha de trigo e batendo muito bem a massa para não ficar nenhum gruminho. Quando a massa começar a pesar, vamos retirar o batedor, continuar adicionando a farinha de trigo e amassando com as mãos até dar ponto. Vamos adicionando a farinha de trigo e amassando bem com as mãos, sempre fazendo o movimento de soltar a massa da bacia. E sabe o que tá faltando aqui nesse pão para ele ficar ainda mais gostoso? O like de vocês! Então, enquanto eu amasso aqui, você já vai deixando o seu like e não esquece de compartilhar esse vídeo e me contar de onde você está me assistindo. E esse é o ponto da nossa massa, pessoal. Ela é uma massa bem macia e maleável, mas ela não gruda na bacia e nem nas mãos. E para chegar nesse ponto, eu usei 700 gramas de farinha de trigo sem fermento aqui na minha massa. Mas lembre, a quantidade de farinha de trigo sempre pode variar de acordo com a marca da farinha que você estiver usando. Então, fique de olho no ponto da massa. Vamos transferir a nossa massa para a bancada enfarinhada e vamos sovar ela por cerca de 10 minutos ou até que ela esteja mais lisa e elástica. Quando
a massa estiver mais lisinha, vamos bolear ela. Polvilhar farinha na bacia. Colocar a massa, tampar a bacia, cobrir com um pano e deixar descansar até dobrar de tamanho. E por aqui se passaram 40 minutos e a nossa massa já cresceu bastante. Como aqui tá calor, a massa cresceu rápido, mas o tempo de crescimento pode variar de acordo com o clima da sua região. O importante é deixar a massa dobrar de tamanho. Vamos polvilhar um pouquinho de farinha sobre a massa, retirar o ar da fermentação, polvilhar farinha na bancada, transferir a massa, ajeitar a massa com as mãos e porcionar ela. Eu vou dividir a minha massa ao meio para fazer 2 pães, mas você pode dividir como preferir. Vamos abrir a massa com auxílio de um rolo sobre a bancada enfarinhada e vamos abrindo, dobrando e abrindo novamente a massa para simular um cilindro. Vamos abrir a massa até que ela esteja mais lisinha e vamos fazer um retângulo de aproximadamente 20 por 40 centímetros. Vamos rechear o nosso pão. Eu vou fazer um pão de calabresa com queijo e outro pão de presunto com queijo. E para rechear o pão, eu vou intercalar colocando uma camada de queijo. Como a fatia aqui é grandinha, eu vou dobrar ela ao meio para colocar no centro da massa. Vamos colocar uma camada de calabresa, mais uma camada de queijo e mais uma camada de calabresa. Mas o recheio aqui é o de sua preferência ou o que você tiver aí na sua casa. Pode usar a imaginação e colocar um recheio bem gostoso nesse pão. Vamos dobrar uma parte da massa sobre o recheio e a outra parte nós vamos cortar de 2 em 2 centímetros aproximadamente e puxar ela sobre o pão. Após rechear os 2 pães, vamos colocar eles em uma forma. Eu tenho aqui uma forma de 30 por 40 centímetros e eu untei ela com manteiga e polvilhei farinha de trigo. E na hora de modelar os meus pães, um deles ficou um pouco maior. Então, para caber na forma, eu cortei a ponta dele. E essa ponta a gente pode congelar ou colocar aqui no meio da forma. Eu vou colocar em um saquinho e levar para congelar para os meus pães crescerem e ficarem bonitos aqui na forma. Vamos cobrir a forma com um pano e vamos deixar os nossos pães descansando por 30 minutos. Após o descanso, vamos pegar uma gema, adicionar 10 ml de leite, misturar bem
e vamos pincelar nos nossos pães. Vamos levar os nossos pães para assarem em forno pré-aquecido a 180 graus, com a grade na parte do meio do forno. E vamos deixar os nossos pães assando de 35 a 40 minutos ou até que eles estejam dourados. E os nossos pães Segura Marido ficaram prontos. E olha que lindos que ficam esses pães, pessoal! Vou cortar um aqui para mostrar para vocês. Olha isso, gente! Olha essa massa! Só de olhar ela, dá para ver que ela é fofinha, né? E um pão assim, super fofinho, que já sai recheado do forno, com esse queijinho puxando, não tem como resistir, né? Se tiver oportunidade, faça aí na sua casa. Tenho certeza que você e sua família vão se apaixonar. Vou deixar aqui uma outra receita de pão recheado bem simples para vocês. Sintam-se à vontade para assistir. E até a próxima receita!